8 de julho de 2025, meu nome é Antônio Barbosa, tá? E estou aqui para a gente poder estar refletindo um pouco, seja sobre a necessidade do raciocínio no nosso dia a dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje, como disse, nós vamos estar falando aqui sobre um tema que é fundamental nos dias de hoje, né? Mas muitas vezes nós acabamos esquecendo, tá? Que é a necessidade do raciocínio em nosso dia a dia. Em tempos de tantas informações, tanto questionamento que tem, tantas inversões de valores, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, sobre como nós pensamos e como nós agimos. Para quê? Para que possamos aí aprender a pensar com calma, com clareza, antes de agir. É um diferencial para conquistarmos a paz interior, os resultados melhores em nossa vida, menos problemas, menos complicação. Eu costumo dizer que normalmente os problemas já aparecem normalmente. Então, nós devemos evitar de criarmos mais problemas desnecessariamente, entendeu? Então, isso a gente precisa, na realidade, fazer. Então, aí surgem algumas perguntas, tá? Por exemplo, por que pensar antes de agir é tão essencial nos dias de hoje em nossa vida? Por que precisamos raciocinar antes de tomar as nossas decisões? Você já parou para pensar como as decisões que tomamos sem refletir, o quanto elas podem impactar ali, ou seja, podem nos criar problemas em nossa vida, em nosso dia a dia? E grande parte dos problemas, muitas vezes, nós temos exatamente por isso, porque não pensamos, não raciocinamos, tá certo? E outra coisa, será que estamos pensando antes de agir? Ou apenas estamos reagindo ao que acontece conosco em nosso dia a dia, em nosso trabalho, em nossa casa, na rua e assim por diante? Se você está assistindo, deixe o seu comentário. Você costuma raciocinar antes de agir ou você reage por impulso? Deixa aí o seu comentário. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe com quem precisa ouvir, com um familiar, com um amigo, ou mesmo pessoas que você lembra e que possa estar auxiliando. Se você não me segue no Instagram, siga no Instagram. Se você não segue ou não está inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube, é Antônio Barbosa 2373. E como eu disse, hoje nós vamos refletir e entender um pouco sobre como usar o raciocínio para melhorar nas nossas decisões. A gente evitar manipulações, para a gente poder resolver problemas. Quando a gente pensa, quando temos algum problema, então a gente começa a raciocinar sobre aquele problema, a gente começa a pensar naquele problema, o que acontece? Nós tomamos decisões melhores. Também, quando raciocinamos, normalmente nós crescemos espiritualmente, como nós vamos poder estar vendo um pouco mais à frente. Construir e ter relacionamentos mais saudáveis. Muitas vezes os nossos relacionamentos eles são afetados exatamente por questão que muitas vezes tomamos atitudes sem raciocinar, sem pensar, ou seja, por impulso, por instinto. E quando isso acontece, normalmente nós corremos um risco muito grande de errarmos. E quanto mais nós acertarmos, melhor vamos ter menos problema e vamos ter mais tranquilidade, mais paz. E com isso nós vamos ter o quê? Uma vida melhor. Porque os problemas que nós temos na vida são exatamente por atitudes, por pensamentos em que nós não raciocinamos. Tá? Então, tomada de decisões conscientes. Eu vou citar aqui algumas tomadas de decisões conscientes. O raciocínio nos ajuda a avaliar determinadas consequências, ou seja, determinados problemas. Boa noite, seja bem-vinda. Então, o raciocínio, como eu disse, ele nos ajuda a avaliar as consequências, analisar os prós, analisar os contras, né? E evitar que nós fazemos o quê? Tomamos atitudes por impulsivas, ou seja, atitudes por instinto, sem pensar. E depois que a gente tomou atitude, muitas vezes o que acontece? Muitas vezes, se a atitude errada, nós sofremos por essas atitudes, tá? Então, sem raciocinar, nós muitas vezes agimos no automatismo, percebeu? E no automatismo o que acontece? Muitas vezes a gente fica repetindo erros
Percebeu? Muitas vezes a gente fica repetindo erros. Por quê? Porque a gente não pensa. Por exemplo, olha, esse problema que está acontecendo aqui, eu já tive ele lá. Que tipo de atitude eu tomei? Ah, tomei uma atitude X. Essa atitude foi boa? Se a gente começa a pensar nesse sentido, a gente vai verificar que aquela atitude não foi boa. E aí a gente muda a atitude. Mas se a gente chega à conclusão de que realmente aquela atitude foi boa, aí nós colocamos em prática novamente a atitude que nós tomamos lá atrás. Então, vê o quanto é importante nós pensarmos e nós raciocinarmos. Escolhas, por exemplo, escolhas financeiras. Às vezes a pessoa vai fazer uma aplicação, ela saber, na realidade, analisar quais são os tipos de avaliações, pegar informações com pessoas que já entendem com relação à questão disso. Hoje, principalmente com a internet, muitas vezes fica mais fácil a gente ter essas informações. Com isso, aplicar melhor ou também cuidar melhor do dinheiro. Porque muitas vezes o dinheiro que nós recebemos, ele é escasso. Então a gente precisa pensar melhor no que nós vamos gastar. Uma pessoa, por exemplo, que recebe o dinheiro e não pensa, ela pode, na realidade, torrar aquele dinheiro com coisas desnecessárias. E depois o que vai acontecer? Ela vai precisar de coisas que são necessárias para a vida dela, mas ela não vai ter dinheiro. Por quê? Porque ela tomou atitudes impulsivas. O dinheiro veio na mão e naquele momento ela não pensou que o mês, por exemplo, são 30 dias. Ela pensou ali que o mês é aquele dia, 2, 3 dias que ela tem aquele dinheiro na mão. Então a gente tem que pensar, por exemplo, na parte financeira, que hoje eu não estou com necessidade, então está sobrando um pouco de dinheiro. Deixa eu guardar isso, porque amanhã, quando surgir uma necessidade, esse dinheiro vai ajudar ali. Então isso faz com que a gente sofra menos lá na frente. Por exemplo, relacionamento, muitas vezes, num relacionamento, num namoro, num casamento, coisa do tipo, ou mesmo num relacionamento entre pai, filho, irmão, coisa do tipo, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, tem que raciocinar, tem que pensar no que a gente está falando. Porque se a gente não faz isso, o que acontece? Muitas vezes nós ofendemos as pessoas. Muitas vezes nós agredimos as pessoas. E muitas vezes nem tomamos ciência do que nós fizemos. Só que a pessoa ficou magoada, a pessoa ficou ressentida. Por quê? Porque nós não pensamos na consequência daquilo que nós falamos. Só que palavras, muitas vezes, é como diz, é uma flecha que você soltou e você não tem jeito de puxar ela de volta. Você falou algo para a pessoa e esse algo para a pessoa ofendeu, ou esse algo fez mal para a pessoa, não tem jeito de você puxar isso mais de volta. Já foi. O máximo que você vai poder fazer é pedir desculpa, perdão, mas até aí a coisa já ofendeu a pessoa. E muitas vezes isso faz com que, muitas vezes, acaba um namoro, acaba um noivado, acaba casamento, às vezes afasta um filho de um pai, um irmão do outro, um amigo do outro, exatamente por causa disso. Então, vê o quanto é importante. Decisões profissionais, então, eu estou trabalhando e surgiu uma vaga em algum lugar, ou surgiu uma oportunidade em algum lugar. Eu não penso, simplesmente eu chego lá e já chego para o meu patrão, por exemplo, e já peço a conta ali e já vou para lá. Então, sem pensar nas consequências, percebeu? Talvez de tentar uma forma ali, talvez de fazer um acordo, de gerar algo que seja bom para a empresa, bom para ele. Talvez a empresa chega lá, pede mais uns 15, 20 dias, ou um mês, por exemplo, para ensinar uma outra pessoa, e ele já toma a decisão direto, de tipo, já estou com outro emprego pronto, eu já estou saindo daqui, amanhã já estou indo para lá. E depois, acaba dando problemas lá, e depois ele não tem como voltar para a empresa. Por quê? Porque o que ele fez com a empresa foi muito ruim. Então, muitas vezes, isso quebrou ali uma certa confiança. Então, a pessoa pode não estar contratando mais essa pessoa. Ou se está com um problema, pensar, raciocinar, trazer esse problema para quem seja na empresa, para o patrão, para um amigo, ou seja, em casa, para o pai, para a mãe. Isso é importante, percebeu? Então, vê que muitas vezes as análises que nós fazemos podem nos gerar arrependimentos lá na frente. Então, se nós raciocinamos, nós pensamos, nós podemos fazer o quê? Nós podemos evitarmos de termos esses problemas, tá certo? Então, vê o quanto é importante a gente raciocinar. Muitas pessoas são pavio curto. A pessoa falou uma coisa, ela já joga, percebeu? Ela já atira ali. Isso não é bom. Por quê? Porque muitas vezes ela ofende as pessoas, como eu já acabei dizendo. Então, é melhor. Inclusive, diz que no momento, por exemplo, que a gente está nervoso, ou que a gente está irritado, ou que a gente está assustado, ou que às vezes a gente tem que parar, percebeu? A gente tem que parar, contar até 10 e depois responder, porque nesse intervalo da gente contar até 10 ou fazer uma prece, muitas vezes eu faço isso. Muitas vezes quando a pessoa falou algo, sabe, que veio, que eu me senti, não senti bem, coisa do tipo, ao invés de responder,
Tá? Eu procuro fazer o quê? Eu procuro fazer uma prece, rezo um Pai Nosso. Aí depois, quando termino o Pai Nosso, eu vejo que a pessoa já melhorou, já não está mais falando sobre aquilo, e eu também já tenho condições de controlar melhor isso. Então você vê o que a prece, a oração pode nos ajudar nesse sentido. Tá? Então, outra coisa, hoje, com a parte de redes sociais que nós temos hoje, tá? Evitar manipulações de fake news. O que você quer dizer com isso, Toninho? Evitar manipulações de fake news. Por exemplo, em um mundo hoje que as informações elas estão muito rápidas, raciocinar antes de acreditar ou compartilhar é essencial. Muitas vezes eu pego uma informação aqui que está falando que fulano falou de cicrano isso ou aquilo, e eu pego, mando para frente. Ou está falando que fulano fez isso, eu pego, mando para frente. Muitas vezes aquela informação é uma informação errada. Não é aquela pessoa que falou aquilo. Alguém, na realidade, publicou aquilo, mas a pessoa realmente não falou. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, com a parte de inteligência artificial, hoje, por exemplo, se uma pessoa grava uma voz, por exemplo, minha voz, por exemplo, falando, e manda criar por internet, pela inteligência artificial, uma imagem parecida com a minha, percebeu? Põe uma foto lá e manda criar um vídeo ali com a minha imagem, pode, na realidade, amanhã, por exemplo, estar publicando algo como se eu estivesse falando, na realidade, seria um clone meu, não seria eu, com uma voz parecida com a minha, dizendo algo que eu realmente não falei. E isso aconteceu, por exemplo, outro dia. Teve um dia desses aí que o Nicolas Ferreira estava aparecendo uma figura, na realidade, do Nicolas pedindo, mostrando uma pessoa, uma criança que estava doente, e ele pedindo dinheiro para ajudar aquela família, ajudar aquela pessoa lá, aquela criança, dizendo que ela tinha que fazer uma cirurgia, coisa do tipo. E eu peguei e fui procurar, entrei na internet e fui verificar. Quando eu entrei na internet, entrei no Google e fui procurar sobre aquela informação, eu vi que era fake news, aquilo não era dele. Então vê o risco que eu estava correndo de fornecer dinheiro, por exemplo, para quem realmente que não tinha nada. Do outro lado era um golpe, infelizmente era um sem vergonha que estava do lado de lá, aproveitando da boa fé dos outros. Tá certo? E assim como eu vi aquilo no Instagram, eu poderia pegar aquilo e sair replicando para as pessoas que eu conheço. Imagine se essas pessoas ajudam lá. Percebeu? Então hoje a gente tem que tomar cuidado. A gente, quando recebe essas informações, a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa, veio uma informação, eu não verifico essa informação direito e mando para frente, e essa informação é um fake news e está falando mal de uma autoridade hoje, sabe como é que as coisas estão muito invertidas hoje. Então você falou mal de alguém hoje, principalmente de uma autoridade, você corre o risco, na realidade, de ser preso ali. Você está entendendo? Você corre o risco de no dia seguinte estar uma Polícia Federal na sua porta. Então a gente tem que tomar cuidado realmente. Tá? Então, essas coisas, e isso, como é que a gente faz? É raciocinar sobre aquilo, pensar sobre aquilo. A gente não agir por instinto, ou seja, eu recebi e já estou mandando para todo mundo. Então a gente pensar, verificar se aquilo realmente não vai gerar um problema para você. Você está entendendo? Então, nós precisamos realmente tomar muito cuidado. O raciocínio crítico impede que sejamos levados por boatos. Então, é exatamente o que eu acabei de dizendo, né? Boatos, mentiras que vêm pela internet, fake news. Que na realidade fake news nada mais é do que mentiras na realidade na internet ali. Discurso de ódio que hoje é tão banal, aí a pessoa está falando, eu estou com 70 anos, nunca vi tanto falar em termos de discurso de ódio como a gente tem visto ultimamente. Tudo é praticamente, muitas vezes, você criticar uma autoridade, por exemplo, criticar alguém que está fazendo uma coisa errada, é discurso de ódio hoje, isso gera problemas, então a gente tomar cuidado. Ou ideias distorcidas, tá certo? Ideias de torcida, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente responde através do Instagram, através do WhatsApp ou mesmo através do YouTube, a gente tem que tomar cuidado ali, raciocinar, pensar, tá certo? E à medida que a gente faz isso, isso nos dá a liberdade de pensar e não seguir a massa cegamente, tá certo? Assim como eu recebi aquela mensagem do YouTube ou do Instagram, coisa do tipo, eu não faço a mesma coisa, saindo. N vezes eu fiz isso. Grande parte das vezes que eu falei, bom, deixa eu ver se isso na realidade é verdade ou não. Eu entrei no Google, fui pesquisar, verifiquei que aquilo era mentira. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente paguei aquilo e respondi para a pessoa, na realidade, que tinha me enviado aquilo, para enviar para as pessoas que ela enviou a informação de que aquilo é uma fake news, e que avisasse para as pessoas apagarem aquilo e não retransmitisse aquilo para os outros. Isso também é uma forma de caridade, isso é uma forma de a gente agir com raciocínio, pensar, tá certo? Então isso é importante. Não é simplesmente, é uma fake news, mas que se vire.
Eu sei que é fake news, não vou mandar mais para ninguém. Agora, se ele quiser, ele que pesquisa lá também. Não, não é bem assim. Você passou uma informação errada. Então, se você passou uma informação errada, você tem a obrigação de ir lá e procurar corrigir aquilo. Você mentiu para a pessoa. Então, se você mentiu, vai lá e fala, desculpa, realmente eu não vi, eu menti. E fala a verdade para a pessoa. E assim é uma mensagem, algo que vem, né, através daí. Então agora vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento moral e espiritual. Raciocinar nos ajuda a refletir sobre o que é certo e o que é errado, tá certo? Identificando as nossas responsabilidades e os pontos de melhoria. Ou seja, quando a gente raciocina, a gente pode ser mais assertivos, tá? Ou também a gente pode, às vezes, até errar mesmo pensando, mas a probabilidade é bem menor, tá certo? E aí é como eu disse, né? Identificando ali as nossas responsabilidades e pontos de vista que nós temos. Então, quando eu estou pensando, eu tenho condições de opinar sobre determinado assunto, tá certo? E muitas vezes auxiliar as pessoas com relação àquilo, porque eu pensei, eu não agi instintamente. Agora, quando a gente age sem reflexão, o que acontece? Quando a gente não pensa, a gente fica estagnado espiritualmente, ou seja, a gente fica repetindo aquelas atitudes que é errada, que é equivocada, e essas atitudes, o que faz conosco? Ela nos tira a paz interior. Por quê? Porque muitas vezes a atitude desse tipo muitas vezes prejudicou as pessoas, e nós sabemos que pela lei de causas e efeitos, né, que é uma lei da natureza, uma lei de Deus, tudo que eu fizer para o outro de bem, eu vou estar recebendo de bem. Tudo que eu fizer de mal, eu vou estar recebendo de mal. Um pensamento que eu mandei para alguém de mal, eu vou estar recebendo. Porque o pensamento, é importante saber, Dal, que o pensamento, ele é algo concreto. É algo concreto como o óculos que eu estou com ele aqui. Tá? Ele tem cheiro, tem cor, tem tudo. Só que nós não vemos porque nós não temos o dispositivo para vê-lo, entendeu? Mas ele tem tudo isso. Então o pensamento, se eu pensar, por exemplo, em dar um soco em alguém, eu praticamente já dei. Por isso que Jesus diz, quando você pensar em ter a mulher do próximo, você já teve a mulher do próximo, percebeu? Por quê? Porque a intenção já é algo muito importante. Quer um exemplo típico? O jogador está lá jogando, ele vai lá e pega, dá um chute no cara e ele erra, não acerta o cara. O que o juiz faz? Expulsa ele. Ele não acertou o cara, mas ele teve a intenção. E essa intenção foi o motivo de expulsar ele. Bom, porque ele teve a intenção. Ele, felizmente ele não acertou. Mas imagina se ele acertasse aquele fulano do chute que ele deu lá. Percebeu? Então o juiz o que faz? Não vai esperar a próxima porque ele vai acertar. Já manda embora logo de uma vez e tira. Percebeu? Então isso é importante a gente saber disso. Tá? Então, sempre quando nós agimos, procuramos agir com a verdade, agimos certo, nós temos as nossas tranquilidades, a nossa paz ali. E agimos no bem, nos traz essa paz. A felicidade é somente essa paz que a gente tem de deitar numa cama, dormir e a gente passar o dia tranquilo. A gente ir para uma praça, ficar sossegado. Uma praça simples, aí que tem uma árvore, coisa do tipo. Se a gente está em paz, a gente fica. Agora, uma pessoa, na realidade, que não está em paz, ela pode estar num palacete, ela pode estar num melhor hotel, ela pode estar no melhor clube, ela pode estar na melhor cidade do mundo. Ela não está feliz, entendeu? Ele não está feliz. E dinheiro, a gente já sabe que não traz esse nível de felicidade. Se fosse assim, as pessoas ricas, milionárias, seriam as pessoas mais felizes do mundo. E as pessoas que não tivessem dinheiro seriam as infelizes. E Jesus veio e nos mostrou que não é bem por aí, porque ele não tinha nem um travesseiro para colocar a cabeça, entendeu? Então, a gente vê que a coisa realmente não é por esse lado, tá? Então, outra coisa, Allan Kardec, que foi quem codificou a doutrina espírita, ele destacou sobre a fé inabalável, ou seja, aquela fé que a gente tem realmente, que é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer época. E aí eu vou citar um exemplo. Ontem eu estava assistindo no Netflix um filme falando sobre Paulo de Tarso, tá certo? E na época lá depois de Cristo, depois que ele foi crucificado, que os judeus começaram a perseguir, os romanos, né, começaram a perseguir os judeus lá, as pessoas que seguiam o Cristo, tá certo? Naquela época, as pessoas tinham tanta fé que elas eram colocadas num circo para os leões, para servir de plateia, como se fosse o campo de futebol, tem a entrada e lá dentro tinha os leões e as pessoas colocavam as pessoas cristãs lá dentro para os leões matarem. Mas a fé das pessoas era tanta que elas entravam cantando ali, tá certo?
Estevão, por exemplo, ele, na época lá de Paulo de Tarso, ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado. As pessoas, por exemplo, naquela época, muitas vezes, eu estava vendo isso inclusive no filme ontem, elas eram colocadas em poste e ateadas fogo para servir como se fosse vela, na realidade, para clarear o local. Então você vê como é que eram as coisas naquela época, vê a fé das pessoas. E a doutrina espírita, ela nos ensina que nós devemos ter fé raciocinada e não fé cega. O que é fé raciocinada? É o que eu estou falando aqui. Vocês que estiverem assistindo, não precisam acreditar na realidade no que eu estou falando. Vão e procuram provar, fazer isso, ou seja, procuram. O Toninho está falando aí, o Antônio Barbosa está falando que eu preciso pensar antes de fazer, porque eu pensando antes de fazer, eu acerto mais do que eu erro. Então começa a pensar mais antes de falar. Antes de agredir as pessoas, antes de ficar reclamando, pensa, coloca isso em prática durante um período de 6 meses. E depois, pega 6 meses e não pensa em nada, vai fazendo as coisas do jeito que acha que deva ser feito. E depois, chega lá no final, verifica qual foi o melhor. Foi o primeiro ou foi a segunda experiência? Segue aquela que você acha que foi melhor. É simples assim. Mas a fé raciocinada é aquela fé em que eu recebi um e-mail aqui, eu recebi uma mensagem, um vídeo, se eu tenho dúvida daquilo, eu vou pesquisar. Então eu vou procurar. Então, se a pessoa chegou para mim e falou que Jesus foi crucificado, eu vou atrás, eu vou verificar se realmente Jesus foi crucificado ou não. E aí eu entro e começo a procurar informações lá. Aí eu vou detectar que realmente ele foi crucificado numa cruz, assim, assim, assim. Aí eu falo, não, beleza, é isso aí mesmo. Percebeu? Então, é nesse sentido, isso é ter fé raciocinada. Não é, por exemplo, ir num centro e a pessoa lá que está fazendo uma palestra falou que... ou então ir em um local, seja lá numa igreja católica, seja uma igreja evangélica, seja um centro bandista, seja um centro que segue a doutrina espírita, ou seja, num templo budista, a pessoa chegou lá e falou, olha, quanto mais dinheiro você dá aqui, mais você vai ser feliz lá na frente. Vai avaliar se realmente isso vai acontecer. Se o fato de você dar o dinheiro para aquela pessoa ali, isso vai realmente fazer com que você, quando desencarnar, você seja mais feliz. Vai atrás dessa informação. Percebeu? Eu estava comentando. Então, as coisas não são bem nesse sentido. Então, ter fé é exatamente isso. É a gente ir atrás. Então, quando eu digo, por exemplo, Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido, vai verificar se isso faz sentido na vida de vocês. Então, esse é um exemplo. Aí você pega a lei de causas e efeitos. Tudo que você faz, você tem de volta. Ou seja, a lei do que você planta, você colhe. Ou lei do retorno. Então, se você colocar servir, percebeu? Servir é fazer o bem é bom, você coloca lá na lei. Pera, o que a lei está dizendo? Está dizendo que se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. Então, tem coerência. Percebeu? Então, tem coerência. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre solução de problemas e superação de desafios. Tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a gente quando usa o raciocínio, ele nos capacita a encontrar alternativas criativas, saídas e estratégias em meio às nossas dificuldades. Ou seja, eu estou com um problema. Então, se eu estou com um problema, vamos supor, eu estou com um problema financeiro. Eu estou devendo lá 10 mil reais, e aí eu penso, como é que eu vou resolver isso? Aonde que eu devo os 10 mil reais? Ele está me cobrando lá para me pagar. Então, o que eu devo fazer com relação à questão disso? Se eu ajo por impulso, eu falo, bom, para pagar ele eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar um agiota, tá certo? Eu vou procurar um agiota, o agiota me empresta os 10 mil, eu pago ele. Só que aí você agiu ali por instinto, você não pensou nas consequências. Aí você vai lá, pega o dinheiro lá com o agiota. Só que aquele dinheiro que você estava devendo para aquela pessoa, talvez se você pensasse com ele, falar, olha, eu vou fazer o seguinte, vamos tentar negociar aí, eu pago um pouquinho e você vai me abatendo disso, eu chego lá e pego o dinheiro lá do agiota e pago ele. Aí depois o que eu faço? Eu não tenho condições de pagar o agiota. E aí o que acontece? A dívida do agiota, os juros é muito maior, ela vai duplicar rapidamente. E eu não pagando o agiota, dependendo do agiota, às vezes ele tem pessoas, por exemplo, lá, que normalmente vêm punir, vêm fazer algo de ruim para mim ou para minha família para me pagar aquela pessoa. Isso acontece muito com drogas, né? A gente está cansado de ouvir falar isso. A pessoa vai vendendo droga para a pessoa e depois a pessoa não tem condições de pagar, aí ela tem que roubar ou acaba, na realidade, matando ela porque ela usou lá. Então, quer dizer, a gente tem que pensar na realidade. Então, antes eu citei no caso das drogas, também as pessoas, por exemplo, muitas vezes, elas saem
bebendo, ou fumando, ou usando droga, ou fazendo algo ilícito, e não para raciocinar nas consequências daquilo. E isso, o que acontece? Vai gerar problemas para ela, vai gerar dificuldades para ela. Então, isso é importante. Diante dos nossos desafios, quem raciocina, ele não paralisa, mas avaliar e agir com mais assertividade. Ou seja, quando a gente começa a avaliar melhor as consequências, as coisas, tá certo? Em casa, vi alguma coisa que não gostei, ao invés de chegar e já ficar reclamando, de ficar culpando os outros e já ali praticamente massacrando aquela pessoa, deixa eu parar um pouco, deixa eu ver se ela teve a intenção de fazer aquilo, percebeu? Porque muitas vezes a gente age assim, percebeu? A gente vê alguma coisa no meio da casa lá, a gente sai agredindo a pessoa sem saber que aquela pessoa, de uma certa forma, ela não teve a intenção, ela só colocou ali enquanto ela foi dar um pulo lá para fazer as coisas, e depois chegou lá e ela acabou esquecendo aquele negócio ali, ela não teve a intenção de deixar aquilo, mas a gente já chega o quê? Fica deixando esses negócios no meio da casa, você parece que, percebeu? Não é assim, para um pouco, pensa. Isso, às vezes, agride a outra pessoa. Muitas vezes, a pessoa não ajuda em casa, então, ao invés de chegar, raciocinar, ver uma forma de fazer com que essa pessoa ajude, a gente já sai metendo pau falando que a pessoa não faz nada, a pessoa só fica só dando trabalho, fazendo isso, fazendo aquilo. E muitas vezes o que acontece nesses casos acaba fazendo com que acaba um relacionamento, seja de um pai com um filho, um irmão, uma mãe, ele acaba indo embora e muitas vezes acaba indo para onde? Acaba muitas vezes indo para a rua. Porque quando ele chega lá na rua, muitas vezes o que acontece lá? Muitas vezes ele consegue alguém que dá um abraço nele e fala, vem para cá. Só que essa pessoa que deu um abraço nele e falou, vem para cá, é uma pessoa que infelizmente ela também está numa situação ruim, ela está na rua usando droga, usando álcool, não sei das quantas. E essa pessoa vem, aí pela amizade ela acaba sendo influenciada e daqui a pouco está ela também, uma pessoa drogada, uma pessoa, percebeu, alcoólatra, ou fazendo outras coisas, às vezes mexendo nas coisas, roubando, fazendo as coisas. Então, você vê, e às vezes por quê? Porque simplesmente em casa alguém não teve o carinho, não pensou naquela pessoa, em pensar em ajudar. Porque quando a gente para e pensa, e a gente eleva o pensamento a Deus, a gente traz a inspiração do plano espiritual. E isso é importante, porque muitas vezes o plano espiritual nos fala o melhor caminho que a gente deve estar seguindo. É só a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas não é esse olho aqui, esse ouvir. É a gente receber a informação, a gente analisar, a gente pensar. Então, e isso nos ajuda a não sermos vítimas da circunstância. Então, quando a gente pensa, a gente é mais assertivo, porque quando a gente age por instinto, quando a gente fez, o que acontece? Nós erramos e depois, quando nós erramos, na hora de nós sofrer, nós fazemos o quê? Nós se sentimos vítima. É Deus, na realidade, que não olha, eu sou uma pessoa azarada. Eu sou uma pessoa azarada, eu arrumo uma namorada e daqui a pouco eu estou perdendo ela, eu arrumo um emprego, daqui a pouco eu estou perdendo o emprego. Eu faço determinada coisa, só dá errado. Mas por que só dá errado? Porque você não pensa em coisas boas, você não raciocina as coisas que você está fazendo. Percebeu? Começa a verificar, por exemplo, as coisas boas que você tem, as bênçãos que Deus te deu. O fato de você andar, de você enxergar, de você ouvir, de você ter um corpo ali sadio. Então, só porque você teve um problema de relacionamento, verifica o porquê que aconteceu a separação, analisa isso. Mas as pessoas, o que elas fazem? Elas deixam o orgulho, o egoísmo dela falar mais alto, e aí o que ela faz? Ela simplesmente começa a jogar a culpa em cima dos outros, porque isso, o ser humano, nós somos craques, no sentido de tudo que acontece de bom, foi nós que fizemos, o que acontece de errado foi os outros. Ponto. O que acontece de errado são os outros que fizeram, não foi nós. Mas é errado isso, entendeu? É errado. Se nós erramos, nós devemos corrigir, devemos ser humildes de pedir perdão, pedir desculpa e procurar fazer as coisas certas. E só vai fazer isso quando? Quando nós pensamos e raciocinando no caminho do bem. Tá? Então, outra coisa, raciocinar nos leva também a ser mais humilde, pedir ajuda. Percebeu? Muitas vezes a gente está com um determinado problema e o que acontece? A gente coloca o nosso orgulho, o nosso egoísmo na frente. E aí o que acontece? A gente assume aquilo de resolver. Muitas vezes nem pensamos nas soluções que podem estar acontecendo. Percebeu? E o que acontece? A probabilidade de a gente errar e quebrar a cara é muito grande. Então, pede ajuda para uma pessoa, porque ele vai estar fora daquele ambiente e com isso o que ele vai fazer? Ele vai nos auxiliar com relação à visão dele que ele está tendo. Talvez o problema nosso, para nós, a gente vê ele como muito grande. E a pessoa que está por fora, ela vê e fala assim, não, seu problema não é tão grande, seu problema, a solução está aqui. Eu vou dar um exemplo muito simples. O rodemoinho na água, quem está ali no rodemoinho, ele fica rodando direto.
Mas ele não sabe, por exemplo, que se ele conseguir sair 1 metro, 2 metros da água, a água já está calma. Já não tem aquele coisa. Mas naquela hora que ele está girando, ele só vê aquilo lá. E uma pessoa que está fora, ele já consegue visualizar que o redemoinho é só aquele pedacinho ali de 1,5 metro que está girando. Ou seja, tem toda uma vasta quantidade de água lá que está calma, seja no mar, seja seja numa lagoa, no lago, alguma coisa, num rio, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Então, muitas vezes, o fato da gente pedir ajuda ou o fato da gente raciocinar nos ajuda muito. Agora, vamos falar sobre construções e relacionamentos saudáveis. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Refletir antes de falar. Que é o que eu tinha citado lá, né? Antes da gente criticar os outros, antes da gente ficar reclamando, antes da gente ficar xingando, antes da gente ficar brigando com Deus sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas, vamos primeiro refletir antes de nós agirmos. Isso evita o quê? Que nós ferimos o outro com palavras impensadas, como eu já citei há pouco aí, ok? O raciocínio ou pensar ajuda a resolver conflitos com diálogo. Ou seja, se a gente pensa, se a gente raciocina, a gente se comunica, a gente abre um diálogo ali e com isso nós criamos uma certa empatia, ou seja, um certo respeito um do outro, um certo carinho um com o outro e uma certa compreensão. E com isso, o que nós fazemos? Um problema que era muito grande, ele acabou se tornando um problema simples. Grande parte, às vezes, dos problemas que acontecem no ser humano, um contra o outro, muitas vezes é por quê? Porque um falou A, o outro entendeu B. E aí o que falou A não muda o A e o que falou B não muda o B. E aí o que acontece? Surge a briga. Surge a briga. Então, geralmente é nisso que acontece. Por quê? Porque o egoísmo de um e o egoísmo do outro, ou a vaidade, ou o orgulho e o egoísmo de um e do outro, geram esse tipo de coisa. Por quê? Porque um falou A, o outro entendeu B e pronto, já parte para a briga. Errado. Percebeu? E muitas vezes, o que acontece isso? Acontece muitas vezes nessa briga, acontece morte. E aí o que acontece? Isso vai se arrastar por anos e anos e talvez até séculos. Aquele momento ali que ele poderia ter sido resolvido com o quê? Com uma simples conversa, com um simples ato de caridade e de humildade um com o outro. Eu vou contar um caso aqui rapidinho, que ontem eu estava conversando com um colaborador, um funcionário que trabalha com a gente, que eu trabalha lá em Bertioga, eu tinha ido para lá, e ele estava contando que o irmão dele trabalhava num restaurante, chegou um camarada lá no restaurante e pediu lá uma carne bem passada. E o irmão dele cuidava lá de assar a carne lá na churrascaria e mandou para o camarada. O camarada falou que a carne estava crua e mandou para ele de volta. Ele pegou, assou mais a carne, não sei das quantas, mandou para o cara e o cara falou que a carne está crua. E o cara foi lá ainda, lá onde que ele estava assando lá na churrasqueira e reclamou com ele lá, humilhou ele, não sei das quantas. E ele pegou e praticamente... E o camarada saiu, foi para a mesa, não sei das quantas, ele pegou um espeto e foi para lá. Isso faz já algum tempo. Ele pegou um espeto e uma faca e foi para lá. Se o gerente não entrasse no meio lá, ele poderia ter matado o cara. E ver como é que é as coisas. Ignorância de um. Aquele, por exemplo, da carne, ele estava com um problema. Percebeu? O outro também já assumiu o problema daquele. Imagina, se o gerente não estivesse ali, não tivesse entrado na frente dele para realmente fazer com que não tivesse isso, ele teria matado o outro cara lá. Ou talvez o outro poderia ter pegado a arma dele e matar ele lá. Pegava a faca dele, talvez matasse ele. Ver o que poderia ter acontecido. Um ia para a cadeia e o outro ia para o cemitério. Coisa simples. O gerente chegou lá, fez a separação, coisa do tipo, o outro foi embora, coisa do tipo, e a coisa acabou. Então você vê como a falta de raciocínio, se essa pessoa na realidade esse churrasqueiro para e fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou agir com humildade, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para o gerente, pedir para uma outra pessoa vir aqui e fazer a carne do jeito que esse rapaz está querendo, porque eu não estou conseguindo fazer. Mas se mostrar boa vontade, entendeu? Eu estou estudando o negócio por cima porque eu também não sei como é que surgiu, mas é isso, o outro lá também tivesse parasse um pouco, raciocinasse, levasse o pensamento a Deus, ele poderia pensar assim, tipo, o cara está fazendo o melhor dele para assar carne foi essa daqui, ponto. Eu como, eu não como, senão eu falo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou comer essa carne, não vou pagar também, eu vou embora e tudo bem, acabou-se. Resolveria o problema. Então, a gente muitas vezes age nesse sentido. Então, vê o quanto refletir antes nos leva a não criarmos problemas para nós e não gerar problemas futuros
ou seja, nos leva à paz e à felicidade. O raciocínio de pensar ajuda a resolver conflitos, como esse aí, né? Um diálogo, como eu disse, né? E isso fortalece o quê? Fortalece os laços familiares, por exemplo, quando ao invés de o pai, o filho, a mãe, o esposo e a esposa procura dialogar, procura conversar, isso fortalece os laços da família. Na empresa, um colega com o outro, ou um funcionário com o patrão procura conversar, também, percebeu? Ambos se raciocinam, pensam, a coisa flui melhor. Laços de amizades, a mesma coisa, percebeu? Muitas vezes a gente, um amigo com outro, ou uma amiga com a outra, procurar tomar cuidado, na realidade, às vezes, quando houve alguma coisa que veio de atravessado, a gente agir com humildade, agir com o nosso coração, pensar, percebeu? Não agir por instinto. Se a pessoa veio nos trazer uma sugestão, ao invés de falar para a pessoa, olha, o que você vai cuidar da sua vida, ao invés de vir cuidar da minha, procura pensar, verifica se aquilo, na realidade, é algo bom. Se for algo bom, coloca em prática. Se não for, simplesmente descarta, mas raciocina, pensa, não age por instinto. Tem pessoas que, quando alguém vem falar alguma coisa, ela ainda tem aquele pensamento ainda, na minha opinião, desculpa a expressão, mas na minha opinião de idiota, de dizer que se conselho fosse bom, ninguém dava, se vendia. Quem age assim, infelizmente, é uma pessoa que tem a mente tampada, porque as melhores pessoas para nos ajudar são aquelas que estão mais próximas da gente, para ver as falhas que nós temos e procurar nos auxiliar para que nós possamos corrigir. Entendeu? Então nós devemos ter humildade e caridade, de pelo menos ouvir, porque aquilo poderia ser uma solução para um problema que talvez a gente iria criar e a gente acaba não criando. E isso, ou mesmo, por exemplo, em outra circunstância, por exemplo, na rua, quantos problemas acontecem no trânsito, por exemplo, percebeu? Por quê? Porque um xingou o outro, porque o outro entrou na frente e ali um mata o outro, joga o carro em cima do outro, percebeu? E, então, na escola, então, a gente tem que pensar, procurar nos esforçarmos em raciocinar. Porque quando a gente raciocina, sempre a tendência é a gente encontrar uma melhor solução. A gente não vai agir tanto por impulso, ok? Então aqui vamos, e hoje, né, então como, né, chegando aqui no final da nossa live, hoje nós vimos que raciocinar é essencial na nossa vida, em cada detalhe da nossa vida, o raciocinar ele é muito importante. E nós vimos em vários locais, em vários aspectos. Se queremos crescer, precisamos aprender a pensar, raciocinar, antes de nós agirmos, antes de nós tomarmos as decisões, né? E a questionar antes de seguir, ou refletir antes de nós falarmos. Antes de eu ver aquela coisa que estava ali meio atravessado, antes de fazer isso, eu pensar na realidade, né, naquilo e fazer de forma diferente, ou seja, eu refletir antes de chegar e simplesmente ir agredindo e falando coisas por instinto. Então, ver que a parte aí de nós raciocinarmos nas nossas atitudes e pensarmos nas melhores alternativas, com certeza nós vamos ser mais assertivos nas nossas decisões, nós vamos crescer espiritualmente, moralmente, e nós vamos ser mais felizes, nós vamos ter paz conosco, tá? Então, essa live, se vocês gostaram, passam para outras pessoas, se não tiver inscrito, se inscreva. O meu YouTube, ele é @Antônio Barbosa 2373, lá tem muitas informações importantes, lá muitos vídeos legais, informações que têm me feito uma pessoa mais feliz, e eu compartilho isso com vocês, com as pessoas que estão dispostas a aprender, tá certo? Então, compartilhe aí. E também faço pergunta aí, no caso, ou melhor, faço comentário aí, né? E esse vídeo, por exemplo, a Adriana, né? A Adriana, acho que deve ser ali. Ela chegou agora, no caso aqui, mas essa live, ou outras pessoas que venham, essa live, ela vai estar no Instagram, né? Antônio Barbosa 252, e logo eu vou estar colocando ela também no @YouTube, ou melhor, lá no YouTube, Antônio Barbosa do 2373, tá? E na próxima semana nós estaremos aí com uma nova live. E como normalmente nós procuramos sempre estar fazendo uma pequena prece no final da nossa live, então nós vamos fazer a nossa prece
elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus e rogando a Ele que nos auxilie, Senhor, para que nós possamos, em nosso dia a dia, em nossos momentos, principalmente aqueles mais difíceis, dos quais nós necessitamos de refletir, de pensar, de raciocinar, para que nós possamos tomar a melhor alternativa diante das dificuldades, diante dos problemas. Senhor, que nos inspire para que nós possamos raciocinar e tomar a melhor alternativa que seja para nós e que seja também, se tiver outras pessoas envolvidas, que também seja melhor para essas pessoas, para que nós sofremos menos, sejamos mais felizes e progredirmos, Senhor, moralmente e espiritualmente. E também agradecer pela oportunidade bendita que nos concedeu nesse instante de podermos estarmos aqui tomando conhecimento, porque o melhor patrimônio que nós temos, qual que é? É o conhecimento, porque o conhecimento vai fazer com que nós crescemos moralmente e espiritualmente e com isso vivamos mais felizes. Meu muito obrigado a vocês que estão aqui, a vocês que venham assistir a esse vídeo, essas informações, e que Deus os abençoe e ilumine. Muito obrigado.